vamos para a penúltima mensagem da série Um Cantinho, um Violão. E hoje nós vamos falar sobre dar a volta por cima. Essa é uma série já típica da nossa comunidade, a gente gosta muito de brincar e de tentar entender e conectar a cultura com a teologia, e a gente joga na panela canções de cultura, uma pitada de senso crítico, temperamos com teologia, vamos até o ponto onde Deus gosta e a gente serve num prato de ânimo, carinho e bom humor. As músicas, elas refletem muito a nossa história, as poesias têm esse poder de refletir a nossa alma, de contar as nossas histórias e espelham a nossa vida. E aí a gente está numa sequência muito interessante, que a gente conversou na primeira semana sobre a música Bem Que Se Quis. E a gente afundou na interpretação da letra, a gente percebeu que a letra trata de pessoas com feridas emocionais. E aí a gente tentou apontar um caminho para a cura, e que a gente não precisa ficar vulnerável sem um horizonte, como a pessoa da canção. Na segunda semana nós falamos sobre a Roda Viva, ou a música de Chico Buarque, nós falamos sobre controle. Essa necessidade que a gente acha que a gente tem que ter controle sobre as coisas, a gente percebe que vem a Roda Viva e joga tudo para lá e a gente não tem controle de nada. E a gente viu naquele jovem rico que chegou para Jesus querendo uma palavra de afirmação, de que ele estava no caminho certo. Jesus deu uma fala para ele que mudou a vida dele do avesso. E ele chegou e foi embora. Foi embora. Mas o caminho poderia ter sido outro, ele podia ter seguido Jesus. Porque o problema estava no coração dele. Então a gente não tem controle de nada. E hoje a gente vai falar sobre como dar a volta por cima. Como dar a volta por cima. E bom dia, Priscila! Priscila e Dedé que estão fazendo, se eu não me engano, aniversário de casamento hoje. Não é isso? Parabéns para vocês. Nós sempre celebramos aniversário de casamento na comunidade. Parabéns, Deus continue abençoando a unidade do casal. Show de bola! Então, a canção de hoje que nós vamos conversar chama-se Conselho, de Jorge Aragão. Jorge Aragão é um sambista carioca fenomenal. E se você não conhece, depois você pode procurar a música, ou eu mando o link lá para você ver, para você conhecer a música. E eu vou ler essa canção para você, não vou cantar, obviamente, senão você vai embora. Mas para que você possa entender sobre o que ele está falando. O título da música é Conselho, ok? E ele começa a música assim: deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal. Agindo assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim. Me dediquei, mas foi tudo em vão. Para que se lamentar se em sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e ardor, e assim sucumbirá à dor. Tem que lutar, não se abater, só se entregar para quem te merecer. Eu não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é para te ver feliz. Uau! Essa letra é muito gostosa. Essa canção, ela versa e se direciona a quem está decepcionado, para baixo, desmotivado e precisando de uma força e de uma palavra amiga. É como aquele cara que chega, aquele amigo, aquela amiga que chega para você num dia difícil e fala assim: não, vamos lá, deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, vamos lá, enfrenta o mal, vamos nessa, vamos sair dessa, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Não, a vida acontece, vamos sair dessa. Pessoas que estão precisando dessa palavra de apoio, que estão se sentindo mal, que estão se sentindo meio caído, que se decepcionaram com pessoas próximas ou um pouco mais distantes, ou com as circunstâncias da vida, e acabou gerando uma tristeza no coração. Você está assim nessa manhã? Você se encontra dessa forma, nessa manhã meio triste, meio para baixo? Meio desiludido com algumas coisas? É assim? Assim que você está, talvez? Essa canção também ela é um convite à sabedoria para entender um pouco mais sobre as relações humanas. Para a gente entender um pouco mais sobre essas decepções que passamos com pessoas. Eu tenho certeza que você já passou por decepções com pessoas e talvez você esteja no meio de uma decepção com pessoas. Tá a fim de conversar sobre isso? Vamos lá, vamos ver. Ele fala que
ele incentiva, deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, porque essa é a solução para que você possa ter vida de novo no seu coração. E aí ele fala, é que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim. Me dediquei, mas foi tudo em vão. Olha que legal que ele coloca. Muitas vezes quem passa por decepções duras e constantes que nos jogam para baixo, decepções substanciais, às vezes querem se livrar tanto da dor e do sofrimento que levantam, querem sair logo e querem esquecer o que passaram. Só que as decepções e as dores, as pedras no meio do caminho, elas nos ensinam lições valiosas. Quem passa por uma dor, uma dificuldade, um período de crise, um período de sofrer muita crítica, um período tenebroso, sabe aquele período da sua vida? Quem passa por aquele período e não tira lições para a sua vida e não sai melhor, é como alguém que olhou no espelho e vira a cara e logo esqueceu do que viu. Esquece do próprio rosto. Tem pessoas que realmente não aprendem, não percebem as situações como oportunidade de aprendizado. E essas pessoas que não passam tempo curando suas feridas ou aprendendo lições sobre as suas dores, elas tendem a daqui a um tempo errar da mesma maneira ou serem decepcionados do mesmo jeito. Porque não aprenderam, não tiraram lições. E há aqueles também que tiram lições, mas eles não querem muito refletir sobre lições, mas eles querem se bloquear, eles querem se fechar sobre qualquer outra hipótese que possa os ferir. Então eles se bloqueiam, se protegem, se fecham e acabou. Sofrer por amor ou por amar, você pode sofrer por diversas formas. Você pode sofrer por um amante, uma pessoa que você foi apaixonado, seu namorado, sua namorada. Pode sofrer por amar um parente que não teve consideração e que feriu você. Eu, nessa reflexão sobre qual era a linha que eu ia dar para essa reflexão, para essa pregação, eu tive pensando bastante durante a semana qual é a linha que eu queria abordar, qual é a linha que Deus queria que eu abordasse. E você já teve uma experiência daquelas, você que é casado, onde Deus fala através da boca da sua esposa? Já teve uma experiência dessa ou não? Onde Deus decide baixar e falar através da sua esposa. Foi isso que aconteceu essa semana. E a gente estava conversando e de repente veio esse assunto na tona, na base da nossa conversa. E muito do que eu vou te falar aqui é fruto do que Deus me inspirou a partir dessa conversa que eu tive com a minha esposa essa semana. Eu quero dar foco não em namorado, não em marido, não em parente. Eu quero dar foco na amizade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você morrer essa noite, quantos amigos vão ao seu funeral? Fica com medo de morrer não, que se você morrer, tá com Cristo, você vai para a glória, você vai morar com Jesus, tá tudo certo. Mas se você morrer essa noite, quantos amigos vão ao seu funeral? Não, eu não estou perguntando quantos familiares seus vão ao seu funeral. Eles vão porque eles têm laços de sangue, obrigação de sangue com você. A minha pergunta é, quantos amigos seus vão ao seu funeral se você morresse essa noite? Deixa eu te falar uma realidade. O número de conhecidos que a gente tem não é equivalente ao número de amigos que a gente tem. Conhecidos não se equivalem a amigos. Salomão disse isso de uma maneira muito interessante. O pensador, o sábio Salomão, ele fala isso em Provérbios 18, versículo 24, ele fala algumas coisas assim. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. E o que é amizade? Amizade é conhecer e ser conhecido. Guarda isso. Amizade é conhecer e ser conhecido. E qual é a relação dos amigos? Amigos servem uns aos outros. Estão preocupados em servir uns aos outros. Amigos aceitam, eles se aceitam. Um amigo aceita o outro como ele é. Ele não precisa que o outro se transforme para que ele seja aceito. Ele pode não concordar com tudo que o amigo ou outro faz, mas ele aceita aquela pessoa no seu convívio do jeito que ela é. Amigos, eles se amam.
se cuidam, se protegem. Amigos põem o outro como prioridade, acima das suas próprias prioridades. Quando um amigo está precisando de uma ajuda e você pode se deslocar, você vai, se desloca e coloca a prioridade nele. Isso é amizade. Amigos celebram as conquistas, porque precisa estar perto o suficiente. E quando o outro se alegra e conquista, o amigo fica feliz da vida. O amigo celebra, não fica com inveja do crescimento do outro. Amigos chegam até a definir marcos de vida juntos, planejam coisas a longo prazo. Não, olha, daqui a tantos anos vamos comprar uma casa numa vila, assim, a gente mora junto, nossas famílias, nossos filhos vão crescer juntos, e aí vão ter um relacionamento, um condomínio menorzinho e tal, vamos morar perto, o que você acha e tal. Amigos definem marcos de vida juntos. Poxa, vamos fazer uma viagem? E quando a gente aposentar, a gente pode fazer isso, isso e isso, o que você acha? Amigos definem marcos de vida juntos. Você tem amigos assim? Quantos amigos você realmente tem? Existem diversos tipos de classificação de amigos. Existem amigos circunstanciais, que são os colegas de trabalho, que você troca uma ideia, conversa. Esses são amigos circunstanciais. Existe um outro tipo de amigos, são amigos de verdade por um período. Num período da sua vida, você morava numa cidade, que você estava com alguém, aquela intimidade era tão intensa pelo aquele tempo, mas quando você mudou, quando você saiu, sua vida tomou outro rumo, aquela amizade arrefeceu. Mas naquele momento, aquela amizade foi muito significativa. Muitas pessoas não conseguem fazer a transição e não conseguem perceber que aqueles eram amigos passageiros que duram para sempre. Aqueles amigos ficam na memória, na lembrança. Mas a nossa vida se abriu para criar novas amizades. Tem gente que fica ancorado àqueles amigos que estão numa outra vibe, que aquele tempo passou. E não consegue se abrir para novas realidades. Nós já fizemos uma reflexão só sobre amizade, entrando a fundo sobre amizade. Está na série Simplifique. Você pode encontrar ela no nosso canal do YouTube ou nos nossos podcasts, SoundCloud, Mixcloud. Beleza? Mas a gente precisa entender que existem amigos para a vida toda. Amigos que você vai trilhar o tempo todo. E por mais que você fique um mês sem vê-lo, 2 meses, mas aquele amigo é amigo para a vida toda. Amigos que você vai definir marcos, que você vai fazer planos a longo prazo, que fazem sempre parte da sua família, que a cada momento que a sua família muda de configuração, esses amigos estão lá, estão celebrando, são amigos de verdade. O Bill Hybels tem uma frase muito importante que eu queria que você prestasse atenção. Ele diz assim: os relacionamentos, como todas as outras áreas da vida, exigem avaliação, poda e fortalecimento. Avaliação, poda e fortalecimento. Então nós precisamos avaliar em que momento que nossas amizades estão, nós precisamos cortar os amigos que não fazem parte, não fazem bem, que não agregam o nosso estilo de vida e fortalecer aquelas amizades poderosas. Mas o mais importante não são essas 3 avaliações para mim, essas 3 nomenclaturas. Para mim, a parte mais importante dessa frase é quando ele compara amizades como algo que é vivo, que exige que você cuide, como uma planta, que exige investimento. Amizade exige investimento. Amizade exige dedicação, cultivo. Eu não sei se você tem o hábito de cultivar plantas e plantar plantas desde a semente. É que eu não posso abrir essa cortina, senão eu te mostrar todas as minhas plantas, meus bonsais estão aqui atrás. Se eu abrir, você não enxerga a mim mais. Mas quando você planta, você põe na semente, você percebe a primeira vez que brota, faz o primeiro brotinho. E aí você tem que tomar cuidado, molhar, não deixar muito no sol. No começo exige cada cuidado em cada fase. Outro dia eu comi uma tâmara. Eu falei, tem uma semente aqui, eu vou plantar. Vou plantar, quem sabe? E não é que nasceu? E quando nasce uma planta que não é do seu país e que você não faz a mínima ideia de como cuida? Eu plantei o trem. O trem cresceu, cresce tipo um espinho assim fininho. Depois ele se abre como uma palmeirinha. E aí chegou o inverno. Eu mudei ela de vaso para dar mais espaço. E eu notei que ela começou a ficar marronzinha do começo para o final. Eu falei, matei a planta.
Fui mudar, matei, não sabia cuidar. Mas não matei, era um processo natural dela. Ela fica marronzinha, tá criando mais raízes, depois ela vai abrir e assim vai. Eu tenho essa mania. Eu plantei lixia. Comi lixia no Natal passado, plantei. Só que eu não sabia que a lixia, você não planta a semente para baixo, você planta a semente deitada, para que ela possa crescer uma para baixo e outra para cima. Eu plantei ela em pé assim, então ela nasceu, não prosperou, morreu minha lixia. Porque eu não sabia. Precisa cuidar, precisa entender. Amizades também são assim. Amizades também são assim. É interessante que na amizade você precisa, como na planta, você precisa podar. Quando você faz a poda, você faz o fortalecimento, você direciona aquela amizade para onde ela precisa ir. Amigos. Só que isso para alguns de nós é bem distante. Alguns de nós deixaram que a inaptidão, falta de tato para ter amigos, ou a decepção de muitos anos com amigos que passaram, ou a correria do dia a dia, não tenho tempo para isso, ou até a cegueira, corroesse a nossa capacidade de fazer e nutrir amizades. Amizades são importantes, eu vou te mostrar como isso é importante, vou tentar te mostrar como isso é importante, e eu quero propor que você faça uma reflexão sobre que caminhos você está trilhando com suas amizades. Existe um personagem na Bíblia que teve uma briga homérica, e eu vou tentar te contar a história dele resumida aqui. Mais ou menos no ano zero que a gente conhece, nasceu Jesus, certo? E durante 30 anos, Jesus passa às sombras, oculto. Ninguém conhece, ninguém sabe quem é Jesus. Mas ele faz os estudos necessários, ele aprende. Jesus é um cara extraordinário desde a infância, que quando ele aos 12 anos, ele se perde de Maria e José, e perceba que eu falo, ele se perde porque a responsabilidade naquela cultura era do filho se manter perto dos pais, não dos pais ficar pagiando os filhos igual na cultura de hoje. Ele se perde e fica no templo. Depois de 3 dias eles encontram Jesus no templo fazendo perguntas. E os professores da lei são admirados, ficam admirados com as perguntas que Jesus fazia. Jesus cresce, a Bíblia fala que ele cresce em sabedoria e conhecimento. Quando chega aos seus 30 anos, ele estoura, ele explode para o seu ministério. Então ele se torna o rabino da Galileia, que fazia novas interpretações da Escritura e todo mundo ficava extasiado com o que ele fazia. Ele andou por muitos lugares fazendo milagres, etc. e tal. Paralelamente a isso, um outro rabino crescia, se fortalecia e estudava afinco as leis de Israel. O nome desse cara era Paulo. Até que aos 33 anos de idade, Jesus morre e ressuscita. O movimento dos cristãos começa a explodir em Jerusalém, começa a explodir. E Paulo, que era de uma família muito tradicional, foi ensinado por um rabino chamado Gamaliel, muito tradicional, que era descendente intelectualmente de um rabino muito famoso da história do povo, que é o rabino Hillel. Ele estudou afinco, e ele fala até em um dos momentos da escritura que ele era fariseu, da tribo de Benjamim, que ele estudou a fundo e que ele era muito zeloso. Quando esse movimento começa a acontecer e os fariseus começam a perceber que isso estava pervertendo o conceito dos judeus, Paulo se levanta contra a igreja e começa a ser perseguidor da igreja. Paulo não só perseguia a igreja, que eram chamados na época de os do caminho, como ele exterminava. A tradição, estudiosos dizem que Paulo entrava nas casas, arrastava os cristãos para fora, fazia-os negar a Cristo na frente de todo mundo. E se eles não quisessem negar, Paulo ou o arrastava na cadeia ou então os matava. Paulo exterminava. Ele era conhecido no meio como uma fera, um touro selvagem, uma fera selvagem. Era esse homem que estava assolando o cristianismo, colocando medo em todo mundo. Até que um dia ele está a caminho de Damasco, porque ele sabe que tem um movimento acontecendo ali. Ele então pede cartas, autoridade para ir lá e acabar com aqueles cristãos que estavam ali, porque estavam pervertendo a religião verdadeira e manchando o nome de Deus. Paulo então, no meio do deserto, ele
tem um encontro com Jesus, uma voz fala com ele, ele fica cego e a voz diz para ele, Paulo, Paulo, por que você me persegue? Na época ele é chamado de Saulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele fala, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu está perseguindo, meu irmão. Na minha Bíblia está assim, na sua não. E aí, Saulo fica sem comer, sem beber 3 dias e 3 noites. Ele vai para uma casa até que Deus dá uma visão a um rapaz chamado Ananias e fala, Ananias, Saulo de Tarso está lá em tal lugar, na rua direita, na casa de fulano. Ele acabou de ter uma visão que um homem chamado Ananias foi lá, impôs as mãos sobre ele e ele está cego, ele vai voltar a ver. Ananias fala assim, tu tá louco, Jesus. Na minha Bíblia, tá? Desculpa. Mas ele fala, tu tá louco, Jesus, tá maluco? Como é que vai ser um negócio desse, rapaz? Esse cara tá assolando, você tem certeza, Deus, que o negócio é assim? Ananias, cola comigo que você passa de ano. Vai lá, faz o que eu tô te mandando, tá tudo certo. Ananias falou, então tá, só tá mandando, beleza. Aí ele vai, chega lá e fala, irmão Saulo, o negócio é o seguinte, eu tive uma visão, Deus mandou vir aqui, botar a mão sobre você para que você receba o Espírito Santo e você volte a ver. Ele põe a mão, como se fossem escamas caem dos olhos de Saulo, ele volta a ver, ele começa a reconhecer o Senhor Jesus, é batizado e ele muda de vida. Ele muda de vida, ele começa a confundir todo mundo, porque ele começa a pregar que Jesus é o Senhor. Ele começa a pregar que Jesus é o Senhor. Mas aí o que acontece? Um cara que muda de lado assim, mudou de time rapidamente, causa uma grande confusão. E nessa grande confusão, ele precisa que ele seja retirado de lá e é mandado para uma cidade onde ele fica 3 anos. 3 anos de retiro, ele fica lá. Depois ele volta. E ele vai a Jerusalém para conhecer os apóstolos. E quando ele chega lá, os apóstolos, achando que ele era um impostor, que está tentando confundir as coisas, batem a porta da igreja na cara dele. E ele fica desnorteado, porque ele queria pregar o evangelho. E ele começa a pregar em Jerusalém, e agora então ele não passa mais a pregar, mostrar que Jesus, agora ele começa a demonstrar, porque ele teve tempo de ter uma vida interna com Deus, com Jesus, e ele começa a demonstrar para as pessoas que Jesus era o Messias. Então um homem entra na história, um homem fantástico, um cara que era renomeado, conhecido, um discípulo fabuloso chamado Barnabé. Barnabé então ouve a história de Saulo e ele decide apresentar Saulo aos apóstolos. E quando ele vai com a chancela de Barnabé, então ele consegue apresentar aos apóstolos e os apóstolos o recebem, entendem, beleza, então a gente entendeu que você se converteu por causa de Barnabé, beleza. Paulo começa a pregar. Paulo começa a pregar e a igreja começa a ficar uma confusão, uma perseguição danada. Deus fala, Paulo, vai embora. Vai embora que você está me atrapalhando. Vai embora para Tarsus. Onde era Tarsus? A cidade onde ele nasceu. E ele volta para Tarsus, então, depois de muito relutar com Deus, e ele fica 10 anos em Tarsus. Ele fica 10 anos lá em Tarso. E nesses 10 anos ele tem uma vida íntima com Deus e ele aprende do próprio Deus. Em determinado momento, no final desses 10 anos, acontece um avivamento muito grande em Antioquia. O que é um avivamento? É um lugar onde as coisas estão no marasmo, de repente o Espírito Santo sopra e as coisas começam a acontecer. Curas, milagres, pessoas começam a se converter, a igreja fica viva, o negócio tem um movimento lá. E ali eles mandam alguém de Jerusalém para ver o que estava acontecendo lá em Antioquia. E eles mandam quem? Mandam Barnabé. Barnabé então se dirige a Antioquia. Quando ele chega lá, ele fala, meu Deus, isso aqui está demais, está acontecendo algo fantástico. Barnabé prega um pouco ali. E ele entende que ele precisa de ajuda e ele então vai buscar alguém para ajudá-lo. E quem que ele vai? Ele vai em Tarso buscar Saulo. Ele pega Saulo, traz com ele. Olha só a função de Barnabé. Barnabé apresentou Saulo para os apóstolos. Colocou ele para ser reconhecido como discípulo de Jesus. E mesmo depois de ter causado muita confusão, depois de 10 anos, Barnabé se lembra dele, vai lá e busca ele. Traz ele de volta. E ele então, lá em Antioquia, naquela igreja, eles começam um movimento muito grande, começam a ensinar e as coisas vão de vento em popa e a coisa vai maravilhosamente chegando a um lugar muito bom. Até que um dia, o ministério deles bombando, a igreja bombando, muita gente. Os líderes orando, Deus fala para os líderes assim, separem Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho chamado. Esses dois eram parceiros, estavam ali. O ministério estava bombando. Deus quer separar um dos melhores ali para uma missão. E ele separa Barnabé e Saulo. Perceba que Deus separa Barnabé e Saulo. Barnabé era o líder. Saulo era o segundo. Ok? Então eles vão.
E ele sai na chamada primeira viagem missionária de Paulo. E nisso, Barnabé, que era um cara que gostava de desenvolver pessoas, chama um jovem garoto para ir com ele, chamado João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Você encontra essa informação em Atos capítulo 13, versículo 13. E eles então saem em missão. E no meio dessa jornada, algo acontece que marca o coração de Paulo. Algo acontece. Lá na Panfilha, num lugar muito pantanoso, onde tinha muito mosquito, um lugar onde tinha malária, um lugar muito perigoso, João Marcos decide voltar e abandoná-los na missão, deixa eles na mão. Paulo e Barnabé seguem o seu barco, seguem a sua viagem e fazem. Dizem os historiadores que ali nesse lugar Paulo pegou uma doença que é chamada de espinho na carne, por ele mesmo, que ele pede para Deus tirar esse espinho na carne, mas não. E dizem que aquela doença dava uma dor de cabeça muito forte e embaçava a visão. Por isso que Paulo, às vezes, ele dizia, estou escrevendo letras grandes, ou então ditava para alguém escrever e no final ele só escrevia a saudação. Pois bem, eles terminam a viagem. E quando eles terminam a viagem, eles ficam ali, eles vão para Jerusalém dar relatos de tudo que eles viram naquela parte do mundo, e eles voltam para Antioquia. Depois de um tempo, Paulo fala para Barnabé, Barnabé, vamos voltar para ver os amigos que a gente fez na primeira viagem, ver como é que eles estão, as igrejas como estão? Barnabé fala, bora. E aí, o versículo 37 de Atos 15 fala assim, Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos os entregaram aos cuidados do Senhor. Perceba, Barnabé queria dar uma segunda chance para João Marcos. Paulo disse não. Mas Barnabé disse, Paulo, seja sujeito à minha liderança. Ouve o que eu estou te falando. Deixa o menino ir. A vida é assim, a gente se desenvolve. Paulo fala, não, ele nos abandonou no começo, eu não perdoo ele não vai comigo não. Paulo, você lembra? Eu que te dei a mão primeiro, Paulo. Eu que te levei para conhecer os apóstolos, depois eu te trouxe para cá. Eu te desenvolvi, tive paciência com você. E hoje, olha onde você chegou. Vamos ter a mesma paciência. Você recebeu esse amor, deixa dar esse amor para esse menino. Paulo fala, de jeito nenhum, não dá. Eu não viajo com esse menino. Barnabé começa a ficar bravo e fala, Paulo, onde você está com a cabeça? O que está acontecendo com você? Como é que você pode pensar assim, mesmo tendo conhecido o Senhor? E Paulo, você está sendo conivente, porque ele é seu parente, por isso que você quer deixar. E a confusão começa a acontecer. E é tão forte, mas tão forte, que esses dois amigos inseparáveis, que faziam muito para o cristianismo, eles se separam. Em nenhum momento mais na Escritura esses dois são vistos juntos. A Bíblia fala que há uma rachadura nessa amizade e que Paulo vai para um lado e Barnabé com João Marcos vai por outro. Paulo escolhe Silas como companheiro e Barnabé escolhe Marcos para desenvolver esse menino. Ele vai para a ilha de Chipre e fica ali desenvolvendo Marcos. Uma amizade tão bonita, tão intensa e que foi quebrada. Amizades quebradas muitas vezes trazem muitas mágoas no nosso coração. Trazem decepções sem tamanho. Faz um rombo emocional. Mas elas não podem e não devem bloquear ou travar você. Porque amigos são oxigênio para a alma. Amigos são oxigênio para a alma. Se você passou por uma decepção tão forte, tão intensa com a amizade, você não pode se travar e se limitar a não ter mais amigos. Essas feridas acontecem e são intensas. E a canção diz, para que se lamentar se em tua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e ardor, e assim sucumbirá a dor, ou a dor sucumbirá. O que o autor está querendo dizer com essa parte? A primeira proposição da música, da estrofe é intrigante, porque ela fala, para que se lamentar?
E o autor está dizendo, porque você tem duas formas de encarar o lamento. Existe o lamento nocivo, e o lamento nocivo é quando você se prostra, quando você trava. E é isso que o autor está falando. Para que você vai se travar? Para que você vai se bloquear? Para que você vai não se dar outra oportunidade? Não fique nesse tipo de lamento. Existe o lamento saudável. O lamento saudável, a Escritura, ela é mestre nisso. Tem um livro da Bíblia com um título chamado Lamentações. A Bíblia ensina isso e tem salmos que ensinam a gente a lamentar para Deus, porque há momentos em que nós precisamos lamentar para Deus. Lamentar o acontecido, nós precisamos lamentar. Mas ele está dizendo sobre aquele lamento em que trava você, em que você fica meses, anos, décadas às vezes, remoendo. E ele fala, para que se lamentar? Na tua vida você ainda pode encontrar alguém que te ame com toda ardor, e isso vai curar a dor. Porque, segundo a canção, um amor cura a ferida de outro. E eu sou obrigado a concordar, e na semana que vem eu vou te mostrar como é que isso funciona. Porque o amor certo, o honesto, cura realmente a dor. Se você quer saber mais sobre isso, venha estar conosco no dia 3, que a gente vai conversar bastante sobre isso. Com a música Ainda Bem, de Marisa Monte. Mas você pode chegar, olhar para isso tudo que eu estou te falando, e já bloqueado. A Josi está falando aqui, bom dia, cheguei atrasado. Chegou na hora, Josi, chegou na hora. Vem com a gente, tamo junto. Você pode chegar e se bloquear e falar assim, olha, isso está falando muito bonito, muito legal, mas não serve para mim. Porque no fundo, eu não preciso de amigos. Eu tenho a minha família. Eu tô bem assim. Tá tudo tranquilo. Eu tenho meus parentes próximos. Minha vida se resume a isso e tá tudo tranquilo, não sinto falta de nada. E se a decepção for familiar? E aí? O que você vai fazer? Suas opções vão cada vez ficando mais restritas. Você fala assim, mas eu prefiro ter poucos amigos, mas com qualidade. Prefiro a minha família, porque bem ou mal são do meu sangue. E quando a perda vier? Como é que você vai reagir? Sabe o primeiro sintoma de uma pessoa que não tem amigos e que não tem com quem conversar? O primeiro sintoma é o vazamento. Sabe como é que funciona? Essa pessoa, ela tá tão represada que qualquer um que chega perto dela, ela começa a vazar, ela começa a escoar seus sentimentos, homeopaticamente, as pessoas do seu caminho. Qualquer um que passa perto dela, ela começa a falar algumas coisas das suas dores, das suas dificuldades, ela começa a soltar. Parece que é inocente, mas é porque ela está represada, ela começa a vazar. E esse é o perigo, é que você acaba não selecionando as pessoas e você acaba colocando coisas da sua vida para pessoas que não têm compromisso com a sua vida e compromisso com a sua história. O segundo sintoma é quando vier a perda, quando você perder alguém da sua família. Quando a morte bater a porta, porque queira ou não, por mais que você não queira pensar, a morte vem para todos. Quando a morte chegar, você verá um poço de solidão e assolamento pelo tamanho da perda. E você vai se ver num vazio. E qual é o papel das amizades? O papel das amizades é minimizam os rombos que a morte e a perda causam. E quando você perder alguém querido, você vai ter onde se segurar, mais pessoas para estar do seu lado. Se você foca todos os seus ovos num cesto só, quando esse cesto se quebra, seu mundo ruiu. Acabou? Percebe? Amizades minimizam os rombos que a morte e a perda causam. Porque nós não fomos criados para morrer. A intenção original de Deus é que a gente vivesse para sempre. Mas nós, os seres humanos, quiseram ser independentes de Deus. E Deus disse, se você se tornar independente de mim, se você se afastar de mim, se você comer daquele fruto, a morte vai vir sobre a sua vida. Você morrerá. O ser humano foi, nossos primeiros pais comeram e passaram a experimentar as dimensões da morte na sua vida. A morte física, que é morrer no seu corpo. A morte espiritual, que é estar desconectado de Deus. E a morte eterna, quando você morre, ficar separado eternamente de Deus. Mas passamos a experimentar também a morte nos nossos relacionamentos. Amizades que não duram, amizades interesseiras. Começamos a experimentar isso nos nossos relacionamentos.
E Jesus, quando ele vem, nasce de um nascimento especial, ele vem para redimir isso. E ele não só vem para redimir, como ele experimenta isso, porque eu não sei se você se lembra, ele criou amizade com 12 pessoas mais próximas e um deles traiu. E não só um deles traiu, mas no final todos abandonaram Jesus. Todos abandonaram Jesus. Você imagina se ele ficasse travado? Você imagina se ele ficasse, também não quero mais saber de vocês. Não, muito pelo contrário. Quando ele ressuscita, ele manda um recado. Avisa aos discípulos e a Pedro, que me negou 3 vezes, que eu vou esperar, eu vou adiante deles. E quando eles vão encontrar, Jesus prepara uma mesa, prepara um churrasquinho na praia, e eles chegam e Jesus quer desfrutar daquela amizade, quer restabelecer os laços. Jesus não fica refém das dores. Jesus quer restabelecer laços. O que passou, passou. Percebe? E é engraçado porque esses caras que os abandonaram, esses caras que o traíram, Jesus antes de morrer fala assim, olha, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Jesus foi traído, abandonado e mesmo assim não desistiu. Por que você vai desistir de ter amigos? Se Jesus fosse falar outras coisas, talvez na letra dessa canção, ele falaria para você hoje, você tem que lutar, você não pode se abater. Você tem que aprender a se entregar para quem te merecer. Eu não estou dando nem vendendo, mas como o ditado diz, o meu conselho é para te ver feliz. Se você quer seguir um caminho mais saudável, você precisa restabelecer, reestruturar suas amizades, reestruturar suas conexões e fazer novos amigos. Você não pode estar só circunscrito às pessoas da sua família de sangue. É pouco para você. Tem que lutar contra isso. Não ficar só esperando, muito menos se estagnar dentro da dor, dentro da decepção, dentro do sofrimento. Você tem que aprender a procurar novos amigos e se entregar de novo a quem te merecer, a quem cuidar, a quem você vai cuidar também. Tem que aprender a se preservar, ter critérios para saber escolher seus amigos, mas não deixar de ter novos amigos. Você tem que entender suas emoções, nós fizemos uma série inteira sobre emoções. Você tem que entender suas carências, porque senão você pode começar a se ancorar de novo num relacionamento doentio. Você precisa ter uma visão de qual é o seu valor e de quem você é. Seu valor próprio. E aí é que está a pegadinha. Para você entender qual é o seu valor, quem avalia? Quem avalia? Temos 3 possibilidades. E 2 delas apresentam um perigo muito grande. Se você assumir que o seu valor é dado pelas pessoas, você pode ser traído por elas. Você pode se tornar refém das pessoas. Porque as pessoas, os seres humanos, não têm condição de amar você acima dos próprios interesses. Eles podem te colocar como prioridade, mas você pode ter pessoas que vão tirar vantagem de você. Então o seu valor não pode vir através do que as pessoas pensam de quem você é ou do valor e do reconhecimento que elas te dão. Por outro lado, você não pode assumir que o seu valor vem do que você acha que você é, porque você pode ser traído pelo seu coração e por sua fraqueza em acreditar. O que é a fraqueza em acreditar? Num dia você acha que você é amado, que você é amada, que você é especial. No outro dia você acorda mal, você já não acha isso tudo. E aí você fica vulnerável ao seu próprio coração e a Bíblia diz, cuidado com o seu coração, ele é enganoso. Então a saída, a única saída, é assumir que o valor que você tem é o valor de que aquele que em nenhuma circunstância irá tirar proveito de você te dá. Aquele que pensa em você acima de todas as coisas, ele jamais vai pensar nos interesses próprios e te deixar em segundo plano. Quando você cria essa relação com Deus, com Jesus, que te coloca como prioridade e subiu uma cruz para morrer porque você era a prioridade dele,
A sua identidade e o seu valor estão seguros. E se a sua identidade e o seu valor estão seguros, você pode ir fazer amizade, sofrer decepção, ele te cura, você vai, faz novas amizades. Essa deu certo. Você ganha um amigo para a eternidade. E assim você vai. Você não precisa ficar travado. Não precisa se bloquear. E é importante a gente entender o papel de Deus nesse processo. Porque Paulo amadureceu. A vida deu voltas. Essa discussão que eu li para você entre Paulo e Barnabé sobre João Marcos aconteceu, presta atenção, aconteceu mais ou menos no ano 49 a ano 52. Entre o ano 49 e o ano 52. No ano 60, vamos assumir que seja em 52 para a conta ficar certinha, no ano 60, 8 anos depois, Paulo escreve a carta aos Colossenses. E no capítulo 4, no versículo 10, Paulo diz: Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações. E também Marcos, o primo de Barnabé. Percebe? Vou ler de novo. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhe manda saudações. E também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientações a respeito de Marcos para recebê-lo bem, se ele passar por aí. A vida muda. Feridas são curadas quando você tem um relacionamento profundo com Deus. Mas, 5 anos depois, por volta do ano 65, Paulo escreve a sua última carta, preso numa masmorra em Roma, num lugar escuro, sujeito a resfriados e pneumonias. Paulo escreve a sua última carta, a sua carta ao seu filho espiritual Timóteo, onde ele está se despedindo da vida. E a Bíblia prove a Bíblia que uma das últimas palavras de Paulo antes de morrer fossem essa. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Paulo diz: vem para cá o mais rápido que puder, falando para Timóteo. Demas, atrás de novidades, foi para Tessalônica e me deixou aqui. Crescente está na província da Galácia. Tito está na Dalmácia. Lucas é o único que ficou comigo. Traga Marcos com você. Ele vai ser o meu braço direito. As últimas palavras de Paulo. Traga João Marcos. Ele vai ser meu braço direito. Aquele menino que na juventude Paulo, na imaturidade Paulo brigou e não queria ir perto. Ele foi tratado por Barnabé. Paulo reconhece os erros. Paulo não se priva de fazer novas amizades. Aquele que o decepcionou, aquele que o magoou, que o abandonou no momento mais difícil da primeira viagem missionária, Paulo abriu o seu coração. E por que Paulo podia abrir o coração dele para essa nova amizade sem medo de ser ferido de novo? Porque quem dava o valor de Paulo era Jesus. A identidade de Paulo estava em Jesus. Ele não tinha medo de se ferir porque Jesus o curaria. Ele não tinha medo porque quando ele tinha decepcionado Jesus, quando ele tinha perseguido Jesus, Jesus foi no meio do deserto, chegou: Paulo, por que tu me persegues? Eu vou te dar uma nova vida, Paulo, e Paulo, a vida de Paulo muda. Deus não desistiu daquele que o perseguia, que o falava mal e que perseguia os seus filhos. Assim como Deus teve benevolência de coração e buscou Paulo, Paulo aprendeu com Deus a ter benevolência de coração, a perdoar, e ele então restaura o relacionamento com João Marcos. E as suas últimas palavras da vida dele são: traz Marcos para mim. Ele vai ser meu braço direito aqui. Eu preciso dele. Ele vai me ser muito útil. Você consegue perceber? Paulo não se fechou, porque Deus foi tratando e curando o seu coração.
Paulo não se fechou a isso. Por mais que ele tenha sido traído por outras pessoas, se você ler 2 Timóteo capítulo 4 inteiro, ele vai falar assim, quando eu precisei, ninguém apareceu para me defender, eu fiquei sozinho. Paulo passou por diversas decepções, diversas dores, mas ele não chegou ao final da vida amargo. Ele chegou ao final da vida, ele aberto, aprendendo com Jesus, sendo uma cópia de Jesus. Traz Marcos para mim, aquilo que ele fez não importa mais. Porque Jesus me curou. Se você morrer essa noite, quantos amigos vão ao seu funeral? Quantos amigos vão ao seu funeral? Quantos amigos de verdade você tem? Tira a família de sangue. Quantos amigos você tem nutrido? Relacionamento, como todas as áreas da vida, exigem avaliação, poda e fortalecimento. Guarda uma coisa, querido, gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Quando Deus criou o ser humano, ele falou, não é bom que o ser humano viva só. Não é bom, não é saudável para a gente. A Bíblia Mensagem traz aquele Provérbios de Salomão, 18:24, de uma forma diferente. Ela fala assim, amigos vêm e vão, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que o irmão. Amigos vêm e vão, mas aquele verdadeiro amigo é mais próximo que o irmão. Quantos amigos você tem? Como que você quer chegar ao final da sua jornada de vida? Eu conheço muitos casais mais maduros, mais velhos, e que hoje não têm amigos. Não têm amigos. Eu conheço jovens mais com idade pareada comigo e que fora da família não têm amigos. Não têm amigos. Como você quer chegar ao final da sua jornada? Amargurado, sozinho, com um vazio emocional do tamanho do mundo? Ou você quer chegar como Paulo, disposto a refazer amizade, disposto a fazer novos amigos e viver novas possibilidades? Para isso você tem que se expor um pouquinho. Se expor a um convite, a convidar alguém. Se expor. Você quer ver um ambiente muito legal para você criar amigos? A comunidade. O próprio grupo. Mira uma pessoa. Chama para na sua casa. Convida para sair. Se exponha. Mas invista. Invista. Como se fosse uma plantinha. Invista. Talvez hoje, quem esteja ferido por amizades, por rombos emocionais e precisa ser curado. Talvez seja o seu caso. Eu quero orar com você. Talvez também haja quem esteja isolado e precisa de ânimo para dar um passo e fazer novos amigos porque está sozinho. E eu quero orar com você para que Deus envie pessoas. E há quem esteja sozinho precisando de amigos. Eu queria orar para que Deus entrasse com providência na sua vida. Eu quero orar com você nessa hora. Se você se identificou, mais importante do que a minha oração é a sua oração que você vai fazer agora. Feche seus olhinhos, fica a sós com Jesus e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós não podemos viver simplesmente dos restos. O Senhor prometeu para a gente uma vida em abundância e a gente precisa aprender a viver de verdade. E a vida de verdade envolve relacionamentos, amigos. Queremos desfrutar dessa parte boa. Mas alguns de nós, ó Deus, precisa ser curado nessa manhã. E eu peço que o Teu Espírito Santo agora, que o Seu Espírito Santo pouse e cure as feridas emocionais e abra essas pessoas para novas oportunidades e possibilidades. Cura as feridas do coração. Restaura, ó Deus, que saia pelas lágrimas essas dores e que o coração seja curado, essa fenda emocional, essa ferida possa ser sarada pelo Teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Há pessoas, ó Deus, que estão isoladas e precisam de um ânimo para dar um passo, para serem ou fazerem novas amizades. Eu peço que o Teu Espírito Santo conduza, eu peço que o Teu Espírito Santo ajude, encaminhe e haja nessa vida em nome de Jesus. E eu peço por aqueles, ó Deus, que por acaso estão se sentindo sozinhos e isolados, sem amigos. Deus, coloca no coração, envie amigos. Envie amigos. Nos ajuda, Deus.
nos ajuda a viver essa vida de verdade que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus. Amém.